Olá, estamos aqui para mais um Fofoca Geopolítica nesse clima olímpico gostoso. Eu estou aqui nesse ambiente como já de medalha de ouro, que é isso? E hoje nós vamos falar sobre Olimpíadas e tretas geopolíticas gravíssimas, inclusive, e algumas curiosidades sobre outros momentos olímpicos e, obviamente, um pouco do momento atual também. Então hoje vamos falar sobre a Olimpíada, sobre a nossa perspectiva da fofoca geopolítica. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é nova aqui, muito prazer, eu me chamo Hansen, eu sou o host e o rosto deste nosso programa, e nós vamos hoje destrinchar esse assunto, Olimpíadas, dentro dessa perspectiva da fofoca geopolítica, tá? Lembra que nós aqui sempre temos um material de apoio para te ajudar. Além disso, você pode nos ver tanto no YouTube, no nosso canal, quanto no Spotify, onde você está totalmente livre para quê? Para dar 5 estrelas, né? Que é isso? Pode dar 5 estrelas, Hansen, não quero dar 5 estrelas? Não precisa então. Tem mais coisa na vida aí, pode seguir a vida, tá? Vamos arrasar, porque hoje vamos falar sobre Olimpíada. Estamos vivendo a Olimpíada Paris 2024, tá? Antes da gente falar um pouquinho do cenário em que a Olimpíada Paris 2024 está e um pouco de alguns casos icônicos associados a outras Olimpíadas, vamos lembrar que essa Olimpíada ela foi comemorada ali num centenário, né? Quando Paris é eleita para sediar a Olimpíada de 2024, houve um clima ali de centenário. Por quê? Porque exatamente em 1924 nós tivemos também uma Olimpíada em Paris. Então são realmente 100 anos dessa Olimpíada. E, obviamente, a gente sempre que fala de Jogos Olímpicos, a gente volta para Atenas e o nascimento dos Jogos Olímpicos. Na verdade, a Olimpíada de Paris de 1924 ela é considerada um grande divisor de águas. As pessoas falam que ela foi tipo a Olimpíada que tornou os Jogos Olímpicos o que eles são hoje. Foi ela que fez das Olimpíadas algo grandioso do jeito que a gente tem hoje. Com muitos espectadores, com muitas perspectivas, né? com a galera acompanhando, torcendo muito, várias modalidades. Uma curiosidade, a Olimpíada de Paris 1924 foi a primeira vez que nós tivemos uma Vila Olímpica. Sabe essa Vila Olímpica em que a gente reúne os atletas todos num mesmo lugar? Ela também foi a primeira Olimpíada transmitida via rádio. Então, transmissão ao vivo da Olimpíada, a galera torcendo ao vivo, olha lá, vai chegar em primeiro, medalha de ouro para tal país, prata. Tá. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E uma curiosidade geopolítica, foi a primeira vez que a Irlanda disputou como um país independente. E isso vai ser importante para a gente, tá? Só aproveitando como um gancho rápido, um país disputar uma Olimpíada, fazer uma população torcer, pode parecer bobo, tá? Embora seja absolutamente nada bobo, mas é muito relevante, principalmente em países que passaram por processos separatistas e querem deixar claro que eles têm uma identidade própria, que eles têm um nacionalismo, que eles possuem uma população, uma nação associada a ele. Então, por exemplo, quando a gente tem a divisão das Alemanhas pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem separação, por exemplo, da Tchecoslováquia em República Tcheca e Eslováquia, a gente quando tem a Iugoslávia virando Croácia, Macedônia, Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, tudo isso era antes Iugoslávia, e agora esses países precisam se posicionar. Copa do Mundo faz um papel parecido? Faz, mas Copa do Mundo é mais difícil, tem menos vagas, é só futebol. Quando a gente pensa em todas as modalidades possíveis, aumenta muito a chance de todo o país ter algum representante. Então, países que provavelmente nunca iriam a uma Copa do Mundo de futebol, muitas vezes, né, quase sempre vão a uma Olimpíada. Então, na verdade, é muito comum a Olimpíada ser usado como esse momento em que um país, principalmente um país novo, vai lá e mostra sua bandeira, vai lá e mostra um atleta que é um orgulho nacional e que as pessoas vão torcer em conjunto. E isso é bastante relevante. Então, assim, por acaso, 1924 foi a primeira vez que a Irlanda participou de forma independente, mas eu gostaria que esse pensamento ficasse para todo e qualquer exemplo quando um país decide participar, tanto quanto quando um país decide não participar. Tá? Isso tem uma simbologia geopolítica bastante interessante. E para a gente falar desse participar ou não participar, eu acho que a gente tem que fazer um retrato da Olimpíada atual, né, de 2024. A gente fez essa introdução super rápida sobre 1924, e agora a gente vai falar um pouco da Olimpíada agora, tá? Em 100 anos muita coisa mudou? Sem dúvida nenhuma, muita coisa mudou. A gente sai ali de mais ou menos, né, 1924, se eu não me engano, foram 3.089 atletas na Olimpíada, e a gente está aqui algo entre 10.500 e 11.000 atletas. Então a gente aí, né,
triplicou a quantidade de atletas disputando, obviamente mais países sendo representados, mais modalidades de esportes. Então a gente obviamente está num patamar muito maior da quantidade de atletas disputando. Só que as tensões muitas vezes continuam sendo representadas. E a Olimpíada agora de Paris, você está vendo os jogos, a abertura totalmente, né, cinematográfica, espetaculosa, né, espetacular, assim, querendo ser gigantesca, os navios, tudo aquilo que você viu, ela continua tendo as mesmas questões, que é a Olimpíada, ela acontece num momento da história, da geopolítica, em um país. Então, toda a Olimpíada carrega consigo uma característica geopolítica de um momento. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente está vendo agora está associado aos atletas da Rússia e da Bielorrússia. Esses dois países foram proibidos de participar da Olimpíada de Paris. Não sei se você sabe disso. Hansi, mas e os atletas, né? Nem todos puderam participar, alguns poucos foram liberados, mas como atletas independentes, como bandeiras neutras. Tá? E o discurso que justifica eles terem sido aceitos é justamente o fato da não punição ao atleta, mas sim da punição ao Estado que representa aquele país. Esse foi o discurso. Então, é como se o comitê estivesse falando o seguinte: não estamos banindo o atleta russo, estamos banindo a Rússia dessa competição. Não estamos banindo os bielorrussos, mas sim a Bielorrússia. Obviamente por causa da guerra da Ucrânia, da invasão que aconteceu em 2022, de uma guerra que continua em curso. Então isso foi um símbolo. Então assim, quando a gente, daqui a um tempo, for fazer um episódio do Fofoca, né? Fofoca 540, né, sobre outra Olimpíada, e a gente for lembrar da Olimpíada de Paris, assim como eu vou lembrar de outras hoje, eu vou falar, naquela Olimpíada a Rússia não pôde disputar enquanto país, justamente porque ela foi proibida por conta da guerra da Ucrânia que estava em curso. Tudo bem? Então é importante a gente saber desse contexto. Mas a França, querido, a França não está vivendo lá um momento muito suave, não. Aí você, que isso? Não está não. A França não está vivendo seu momento mais suave, tá? Por quê? Pode explicar pra gente? Claro que posso, gente. Vamos lá. Primeiro, a França, ela é um país que nos últimos anos, ela conviveu com duas realidades muito complexas. Uma é, depois do Brexit e da saída do Reino Unido da União Europeia, a União Europeia ela tem três principais lideranças, né? Alemanha, França e Reino Unido. Com a saída do Brexit, vamos falar que a União Europeia passou a ter duas grandes lideranças, Alemanha e França. E depois, com a saída, né, da Angela Merkel da Alemanha, que foi uma primeira-ministra de muita representatividade política, muita força, vista como a maior líder da Europa, a França do Macron, ela tentou aumentar a sua relevância política, geopolítica e econômica, não só no bloco, mas em outros fóruns. Então a gente olha para um momento em que a França ela quer mais força política, a França ela quer mais relevância, né? Ela quer que a sua opinião seja mais, assim, digamos, literalmente influente quando a gente pensa no cenário europeu, mas até fora da Europa, nos fóruns internacionais. Então a França tem esse momento, Macron tem essa coisa de querer posicionar a França num patamar mais alto do que ela teve em outros momentos. Contudo, internamente a França também vem passando por graves questões que passam principalmente por uma perda de qualidade de vida, um aumento do custo de vida, a população de renda mediana para baixa tendo uma piora real na qualidade da oferta de serviços, na qualidade de vida, no deslocamento para o trabalho. Há pouco tempo atrás nós tivemos as manifestações dos coletes amarelos na França, né? O Gilets jaunes, em que eles protestavam justamente contra a perda da qualidade de vida, né? O aumento do preço dos combustíveis, numa mensagem de a França não é Paris, o que gerou maior tensão agora. É lógico, por quê? Gente, porque tanto quanto o Brasil não é São Paulo, Estados Unidos não é Nova York, China não é Xangai, França não é Paris. Né? Paris é um universo, Paris é uma coisa que está cheia de problemas, mas é Paris. Só que existe uma França do interior, existe uma França que as pessoas não conhecem, que tem dificuldades gigantescas. Então, assim, desde aqueles outros protestos, que a população da França quer falar, olha só, a França não é Paris. Não vem olhar Paris e achar que você entende o que é a França. E essas manifestações, né, do Gilets jaunes, elas já tentavam mostrar isso para o mundo. E isso era uma tensão.
sabe? Os organizadores franceses já estavam tensos, assim, porque a Olimpíada em Paris mostra Paris, aquelas cenas lindas dos anéis olímpicos na frente da Torre Eiffel. Que é isso, né? Adoraria conhecer a França. Se alguém tiver um convite, estou aberto, tá? Estou aberto, me chame para conhecer a França. Estou aí, adoraria. Mas aquilo ali não é a França, aquilo ali é Paris. E tinha essa tensão. Até porque nos últimos anos, vamos ser sinceros, essa perda da qualidade de vida, esses protestos, foram dificultando a vida do Macron, que viu a oposição crescer muito nesse seu segundo governo. No primeiro, ele tinha um parlamento muito mais favorável a ele, o que fez com que ele tivesse grandes projetos aprovados, porque ele tinha o parlamento do lado. Só que a situação na França mudou. E aí o que acontece? O que acontece? Há uns 45, pouco mais, né, de 45 dias, mas pensa assim, há um mês e meio da Olimpíada, menos de 2 meses da Olimpíada, o Macron vai lá, dissolve o parlamento francês, convoca novas eleições, adianta eleições, tá? Isso sozinho já é um assunto, a gente fez um fofoquinha, tá no Spotify, você pode ouvir para entender melhor o que o Macron fez ali. A gente fez um fofoquinha, tá lá, é só ouvir. Para você que não sabe, aqui no YouTube nós temos episódios maiores do Fofoca Geopolítica. Mas no Spotify, além dos episódios maiores, nós temos episódios menores, em que a gente pega uma notícia e fala ali 5, 6 minutos sobre ela, a gente chama ela de Fofoquinha Geopolítica, tá? E ali a gente explica um pouco do que o Macron fez, que não foi ilegal, aquilo ali está previsto na Constituição Francesa. E ele convoca eleições justamente por quê? Por causa de um crescimento muito forte da extrema-direita na França. Uma extrema-direita que é oposição ao Macron, apesar do Macron ser de centro-direita, né? Ele é até um representante dos banqueiros. A extrema-direita cresceu muito na França e o Macron queria colocar isso à prova. A eleição aconteceu, a extrema-direita realmente venceu, mas quando teve o segundo turno lá no dia 7 de julho, através de uma coligação de partidos, principalmente partidos de esquerda, que pararam de disputar entre si e viraram uma única frente, inclusive eles se chamaram de Nova Frente Popular, né? Eles vencem a eleição e a esquerda passou a ser o partido com mais votos. Não tem maioria, cuidado, tá? Ela não teve maioria do Congresso, do parlamento francês, mas ela foi a que teve mais votos nessa coligação de partidos de centro-esquerda, esquerda e até extrema-esquerda francesa. Todos esses partidos se juntaram nessa chamada Nova Frente Popular para vencer o partido da Marine Le Pen, ou Marine Le Pen, que é o Reunião Nacional. Que apesar de crescer muito, né, ficou abaixo da esquerda, dessa Nova Frente Popular, e do centro-direita, que é o Juntos, ficando em terceiro, mas mostrando uma França hoje bem diferente. Então havia um clima meio pesado ali, sem saber qual seria o cenário político que a França estaria para receber essa Olimpíada. Por uma questão que tem até a ver, né, com esse clima de esporte, quando fica essa disputa, principalmente entre esquerda, direita e a extrema-direita, né, e que a extrema-direita leva no primeiro turno, teve uma grande mobilização, inclusive de atletas. Né? As pessoas falam muito do Kylian Mbappé como o principal representante, mas vários atletas franceses, principalmente atletas negros, se pronunciaram contra o perigo do crescimento da extrema-direita na França. E isso, inclusive, foi um dos motivadores desse arranjo que eu contei para vocês de partidos de esquerda que se juntaram para poder barrar esse crescimento da extrema-direita na França, que acabou dando certo nessa eleição. Lembrando que a extrema-direita ela aumentou muito a sua participação, então, assim, ela, sem dúvida nenhuma, se fortaleceu. Ela sai de 88 cadeiras para 143, isso é um crescimento muito relevante. Só para você ter ideia, a Nova Frente Popular, que é a esquerda, ela venceu com 182 cadeiras. Tá? Então, assim, é razoavelmente perto. Mas o esporte esteve muito presente nesse cenário político francês. Então é importante você saber que a França ela recebe o mundo depois de ter passado por nem 20 dias depois de uma eleição em que ela estava esse cenário que não sabia se a extrema-direita chegaria ao poder, se o centro-direita continuaria ou se essa nova frente de esquerda chegaria. Um clima um clima muito indeciso na França, mas terminou do jeito que a gente explicou aqui para vocês. E os jogos foram mantidos. O Macron falou que nada mudaria
a execução dos jogos, e o que a gente está vendo é isso aí. Tá funcionando, mas é importante você ter esse cenário. Hein? Que isso, gente? Já foi coisa pra caramba, hein? Já foi coisa pra caramba. Você poderia dar uma curtida agora. Tá fazendo nada. Tô gostando. Pô, então dá uma curtida. Não custa nada, só ajuda, gente. Que isso? Só ajuda. Dê uma curtida. Eu tenho certeza que vai ajudar a gente pra caramba e vai te aliviar. Tá tenso? Dá uma curtida, você vai ver que passa. É muito legal. É muito legal a sensação, tá bom? Vamos continuar? Por quê? Porque além de dar um pouco desse cenário de Paris, etc., além de mandar uma mensagem para a delegação brasileira, que a delegação brasileira, que os atletas brasileiros possam nos representar muito bem, mandar um beijo, mandar uma boa vibração, uma energia positiva aí, ó, para todos os nossos atletas, que eles tragam aí, que nos representem, né? Não é só sobre a medalha, é sobre dar o seu melhor. Então que vocês deem o melhor de vocês, nos representem. Então um beijo aí para toda a delegação olímpica brasileira, olímpica e paralímpica, né, que vai ser depois. Então, um beijo para todos vocês e toda a energia positiva. Mas agora a gente vai começar a falar de quê? Tretas envolvendo Olimpíadas. Vamos falar de tretas políticas que aconteceram em períodos olímpicos, tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu vou contar um pouco da treta para vocês, mas eu vou também dar um pouco de cenário, né? Dar um pouco de cenário do que aconteceu, tá? Nós temos alguns casos muito emblemáticos, e eu vou explicar para vocês por que eles se tornaram emblemáticos. Vamos lembrar agora, primeiro, o ano era 1936 e nós estamos falando da Olimpíada de Berlim. Berlim, Hansen? Sim, Berlim. Como é que fazem uma Olimpíada em Berlim em 1936? Gente, é de se pensar assim. Por quê? Porque vamos lembrar que pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, Berlim na Alemanha, né? Só para a gente lembrar, deixar claro, Berlim na Alemanha, assim como todo o resto do país, sai da Primeira Guerra Mundial não só derrotado, não só em várias partes do país destruído, mas vamos lembrar que o resultado, né, da Primeira Guerra Mundial, a Conferência de Paris, o Tratado de Versalhes, colocam a Alemanha como uma grande culpada. Não sei se vocês lembram do episódio da semana passada, o Pelissari falou, o próprio Hitler falou que não tem tratado de Versalhes porque a Alemanha não foi participar. Não foi convidada. A Alemanha não participou da conversa. É um tratado que a outra parte não foi. Tanto é que os próprios alemães chamavam aquilo de ditado. Aquilo foi um ditado. Eles escreveram o que eles acharam. Ninguém nunca perguntou a nossa opinião. Então, a Alemanha ela vem de um cenário destruído economicamente. Tá? Um cenário grave economicamente. Para pouco tempo depois fazer uma Olimpíada. Isso é relevante, claro que é. Apesar dela ter recebido ajuda, os Estados Unidos deu muita ajuda para a Alemanha nos anos 20, ela se recupera, ela passa razoavelmente bem pela crise de 29 e ela vai sediar a Olimpíada de 1936 em Berlim. E o que acontece, gente? 1936, vamos lembrar que até aí o Hitler já tinha dado o golpe, já tinha sido preso, já tinha escrito Mein Kampf. Né? Vamos pensar nisso tudo. Já tinha saído, já tinha recuperado espaço político, já tinha sido convidado para entrar no governo como chanceler e já tinha dado ali o golpe interno que os nazistas fizeram. Enfim, tudo isso já tinha acontecido. O ano era 1936. Guerra Civil Espanhola já estava ali, ó, né? Toda a tensão na Espanha, a Europa vivendo todas as suas tensões. O clima já era muito tenso, tá? Muito tenso. E vamos lembrar que uma das características, quando a gente estuda o nazismo alemão, é justamente um discurso de superioridade ariana. Sabe? Essa baboseira maldosa, esse crime, né, de superioridade étnica, de superioridade ariana, né, que era o nome que eles davam, mas ariana e germânica, que eles gostavam de falar, essa estupidez, ela era um discurso muito propagado. Então, para os nazistas, para o alemão, né, que era adepto a esse discurso, provar que era melhor era super importante. E a gente tem que falar que os Jogos Olímpicos têm no atletismo um dos grandes símbolos. Um dos grandes símbolos. Se você quiser buscar uma foto que arrepia, é você buscar a foto de Usain Bolt, jamaicano, disputando a prova do atletismo no Rio de Janeiro, na Olimpíada do Rio 2016. Gente, tem uma foto que é lindíssima, que está o Usain Bolt enorme, ele é muito alto, né? Parado assim na pista, e um estádio, gente, lotado, que foi lá para ver uma pessoa correr por 10 segundos. Isso é loucura, cara. Sabe? Isso é bonito, assim. Isso é bonito. Mandar um beijo pro Usain Bolt, né? Foi nosso aluno aí. Beijo, Usain.
Então, assim, o atletismo ele é um grande símbolo das Olimpíadas. E o que a gente viu justamente nessa Olimpíada de 1936 é um americano negro chamado Jesse Owens, em pleno Estádio Nacional de Berlim, vencer 4 medalhas de ouro, tá? E subir ao lugar mais alto do pódio dentro de um território nazista, um atleta negro americano. Então, assim, isso é um dos grandes emblemas e a gente lembra desse momento ali como uma simbologia muito importante para quebrar esse discurso criminoso de supremacia de um grupo, seja ele qual for, no caso ali germânico, étnico, ariano, sobre outro. Então, lembra que a vitória do Jesse Owens na Olimpíada de Berlim, as 4 medalhas de ouro em 1936, tem esse papel de simbolizar a quebra dessa fala supremacista, que por mais que aparentemente esteja na história, né? É história, 1936, vamos lembrar que nós estamos vivenciando no mundo hoje vários exemplos de discursos, postagens, falas supremacistas. Tá? Não vamos esquecer o que aconteceu nos Estados Unidos, Charlottesville 2017, em que nós víamos manifestações supremacistas declaradas, andando com símbolos da Ku Klux Klan pela Virgínia. Então, assim, são coisas muito loucas. Então, a gente não está falando de história, tá? Não está falando de história. A gente está falando de uma coisa que aconteceu na história e que, infelizmente, a gente ainda vê. Então, isso é um grande símbolo para a gente poder tratar. Um outro caso de Olimpíada, esse é rapidinho, muita gente não entende muito o seu contexto, mas na Olimpíada de Helsinki, em 1952, na Finlândia, não teve uma vila olímpica única. Tivemos 2 vilas olímpicas. E eu já falei para vocês que a ideia de uma vila olímpica única, ela vem desde 1924, na Olimpíada de Paris. E o que aconteceu foi que em 1952 tivemos 2 vilas olímpicas, mas Hansen, por quê? Olha o cheirinho de Guerra Fria passando na tua timeline, ó. Sente o cheirinho. Gente, não esqueça que a Guerra Fria, né, esse contexto pós Segunda Guerra Mundial, ele vai ter sua primeira guerra em 1950 na Guerra das Coreias. E essa guerra de 1950, ela só termina em 1953. Então, a Olimpíada de Helsinki, em 52, ela acontece no meio da Guerra das Coreias, num momento tenso em que tropas americanas apoiando o Sul e tropas, né, chinesas e obviamente, reverberando até a tropa soviética apoiando o Norte, havia o medo desses países se enfrentarem. Lembrando que apenas 3 anos antes, o Stalin tinha anunciado que a União Soviética também tinha bombas nucleares. Então, existia uma tensão muito grande. Então, assim, é como se a Olimpíada de 52 ela tivesse sido o grande choque de realidade de que a gente não estava falando só de guerra, só de política, só do campo militar. A gente também estava falando, nos Jogos Olímpicos, a rivalidade era tanta que esses atletas não poderiam ficar juntos. Não só por uma questão de rivalidade, mas por medo, inclusive, de violência. Então, quando a gente estuda e fala que a Guerra Fria ela é um movimento em que a gente estuda o conflito indireto e ideológico, lembra que essa ideologia ela não está restrita ao campo militar e ao campo político, mas a todos os campos da sociedade, inclusive ao campo esportivo. E a Olimpíada de Helsinki simboliza isso. Que é isso, gente? Vocês estão gostando? Que isso. Eu espero que estejam gostando muito, tá? Espero que vocês estejam gostando muito. Aí, então, vambora. Outro caso, e aí bastante também interessante, e aí das Olimpíadas como uma forma de protesto e das Olimpíadas como uma forma de manifestação, vamos para o ano de 1956. Dessa vez a gente vai até a Austrália, para Melbourne, na Austrália. E o que aconteceu em Melbourne? Ela foi a primeira Olimpíada, tá? A primeira Olimpíada que a participação foi vista como um posicionamento político e que nós tivemos o primeiro boicote de países em uma Olimpíada. Vamos lembrar que nós já tínhamos casos de Olimpíadas que não ocorreram, né, durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Mas foram Olimpíadas canceladas. Mas não boicotadas por grupos de países. Dessa vez, em 1956, em Melbourne, nós tivemos o boicote de alguns países. E Hansen, por que eles estavam boicotando, tá? Principalmente ali países árabes, etc. Porque o ano de 1956,
a gente tinha dois grandes acontecimentos políticos que levaram esse boicote, tá? 1956, gente, é o ano da guerra da tensão do Suez. Eu sei que muita gente chama de guerra do canal do Suez, e o argumento é válido, que alguns conflitos chegaram a acontecer entre tropas inglesas, francesas e israelenses de um lado contra tropas basicamente egípcias do outro, tá? Então é uma tensão ali no canal do Suez que fica no Egito, envolvendo principalmente Egito e Israel. Se a gente tivesse que colocar um contra o outro, seria uma tensão entre egípcios e israelenses, mas com uma participação bastante ativa de ingleses e franceses do lado de Israel, e que atrapalhou o tráfego pelo canal do Suez, que inclusive era o grande ponto de debate do conflito. Então ali havia um protesto, principalmente por esse apoio ocidental a Israel. E a gente também tem que lembrar que no mesmo ano de 1956, a União Soviética e os seus tanques invadem a Hungria, né, nesse mesmo ano. E por sei lá, o destino faz essas coisas, né? E por um acaso, né, do destino, a final do Polo, né, do Polo naquele ano foi União Soviética e Hungria, e assim, foi um jogo extremamente violento, e as pessoas até apelidaram, tinha um nome feio para essa final do Polo Aquático, se eu não me engano, era alguma coisa tipo banho de sangue, para essa final de tão tenso que estava diante da invasão soviética na Hungria. Então, de novo, como é que a gente pode olhar esses momentos e como eles representam algo, assim como eu falei para vocês da Olimpíada atual e da Rússia e da Bielorrússia não poderem participar, isso é um retrato do que está acontecendo no mundo hoje, inclusive muitas pessoas questionando a situação entre Israel e Palestina, e a Olimpíada como é que fica, né? Tiveram esse posicionamento contra a Rússia, muitas pessoas pedindo também o mesmo posicionamento em relação à questão da faixa de Gaza. E, enfim, como que os momentos representam, tá? Quando a gente continua aqui nas minhas anotações dos grandes highlights, tem uma que a gente precisa falar que ela é super importante, tá? Que foi a Olimpíada de 1968. A Olimpíada de 1968 no México, ela é uma Olimpíada muito relevante porque ela tira a Olimpíada do eixo dos países mais ricos, tá? Dos mais ricos, e começa a trazer o México, né? Que era um país que estava ali caminhando da pobreza para um país emergente, então de um país periférico para um país emergente, que se consolidaria décadas depois como um país emergente. Então o México ainda é um país que até hoje tem muitos problemas regionais, assumindo uma Olimpíada e também assumiu uma Copa do Mundo muito próxima, né? Então era um momento de crescimento mexicano. Muito a ver com a proximidade com os Estados Unidos, as maquiladoras americanas. Tinha, sim, uma ideia dos americanos apoiarem isso para mostrar como que estar próximo, como que estar mais fechado com os Estados Unidos poderia ser positivo também para o México. Mas a verdade é que, principalmente devido a essas desigualdades internas, o México estava passando por protestos, principalmente protestos estudantis nesse momento. E muito perto da Olimpíada de 68, justamente para não ter esses problemas chamando a atenção, alguns desses protestos foram violentamente reprimidos pelo Estado mexicano. Violentamente, inclusive protestos estudantis, gente. Esse protesto, se eu não me engano, o nome ficou conhecido como o Massacre de Tlatelolco, algo assim. Ele é um protesto justamente que manchou muito a imagem do México como um estado que reprimia violentamente uma manifestação estudantil. E se isso já não fosse o bastante, naquela Olimpíada, uma das cenas mais emblemáticas, se não a imagem mais famosa de Olimpíadas, não sei se vocês têm essa referência por causa do tempo, né? Já é de 68, então é uma coisa que já vai fazer daqui a pouco 60 anos, daqui a poucos anos. Mas quando a gente olha uma imagem de Tom Smith e John Carlos, tá? Tom Smith e John Carlos no pódio, tá? Eles foram respectivamente primeiro e segundo lugar, colocando luvas pretas e levantando a mão, tá? E levantando a mão, abaixando a cabeça, levantando a mão no pódio. E aquilo era muito emblemático porque os Estados Unidos estava fervilhando na discussão do que a gente chama de perfilamento racial, tá? Tem esse nome mais polido, né? É importante a gente conhecer o termo, mas a gente está falando do apartheid americano, a gente está falando das graves questões racistas dos Estados Unidos. E vamos lembrar que no mesmo ano de 1968, só para você entender como isso estava em alta, foi o ano em que o reverendo Martin Luther King foi assassinado, tá?
Então, ele era um líder pacifista pela questão racial nos Estados Unidos, um defensor da causa negra. Ele tinha muito respeito de muitas correntes americanas, inclusive correntes que não concordavam com a visão pacifista dele. Ele era uma figura extremamente respeitada, muito importante, das figuras mais importantes do século XX, quando a gente olha para a história americana, sem dúvida nenhuma. E ele é assassinado naquele ano, né? Então, assim, por mais que tenhamos outras vertentes, como os Panteras Negras do Malcolm X, etc., o assassinato do Luther King foi muito pesado, né? Quando você volta o discurso dele do I Have a Dream, e um discurso pacifista e de união e de crescimento, e vamos lembrar que era um mundo que tinha acabado de também prender Nelson Mandela. Então, junta esses fatos. A gente teve o episódio do Apartheid, se você não assistiu, um episódio super legal, super interessante, aquele tipo de assunto que todo mundo deveria conhecer. Então, quando nós temos esses atletas negros, com luvas, né, negras na mão, cerrando o punho, levantando o braço, quando eles deveriam estar ganhando suas medalhas de ouro e prata, e aí o Tom Smith e o John Carlos levantam suas mãos, lembrando da questão do racismo nos Estados Unidos, isso acaba sendo a visão provavelmente mais emblemática e mais famosa enquanto imagem dos Estados Unidos e da história das Olimpíadas, por mais que tenha sido no México. Tudo bem? Acho super importante a gente trazer isso. Por quê? Porque a partir dali, gente, pensa só nesse gatilho. O mundo olha para uma Olimpíada. O mundo olha. Então, quando essa passa a ser a imagem mais famosa associada à Olimpíada, e não necessariamente, por exemplo, um atleta vencendo, e não necessariamente o momento em que uma atleta supera um recorde mundial, mas o momento em que ele está ali para ganhar uma medalha de ouro e, em vez de comemorar sua medalha de ouro, ele usa aquele espaço para fazer um protesto, a gente começa a olhar para as Olimpíadas como um momento de grande holofote. E isso gera uma nova preocupação, que é, beleza, ali foi uma manifestação 100% pacífica e eu não preciso nem falar o quão legítima ela é. Mas e se a Olimpíada passar a ser usada como um momento para outros tipos de holofote, como, por exemplo, atentados? Ué, gente, o mundo todo está olhando. Então, principalmente a partir de alguns momentos ali, a segurança passou a ser uma questão super relevante, porque está todo mundo olhando para aquele lugar, está todo mundo olhando para aquilo ali. E, infelizmente, na próxima Olimpíada, gente, demorou nada, em 1972, na Olimpíada de Munique, na Alemanha, a Alemanha voltando, né, para esse cenário internacional. Você sabe que pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, com todo o processo de destruição, passando por um processo de reconstrução financiado principalmente pelos Estados Unidos, que a gente chamou de milagre alemão, construindo a sociedade europeia, né, como um todo, né, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, depois a Comunidade Econômica Europeia, do que a gente vai chamar hoje de União Europeia. Então a Alemanha volta para o circuito internacional, vai sediar essa Olimpíada de Munique em 1972, e em 1972, gente, o que a gente já estava temendo acontece. Lembra que eu falei que tem muito holofote numa Olimpíada? Então, um grupo terrorista chamado Setembro Negro, um grupo palestino, mata 11 atletas israelenses em protesto à questão Israel-Palestina. Tá? Então, esse grupo terrorista, ele comete esse assassinato em massa, 11 pessoas, 11 atletas israelenses, terrível, no ano de 1972. E aí você pode perguntar, mas por que o ano de 1972? Primeiro, que você espera o momento da Olimpíada. Segundo, porque as tensões entre Israel e Palestina estavam alcançando um ápice. Porque no ano de 1967 aconteceu a Guerra dos 6 Dias. E nessa Guerra dos 6 Dias, havia uma pretensão de ataque conjunto por parte de países árabes, principalmente, contra Israel. Israel recebe essa informação, consegue fazer um ataque preventivo, principalmente com apoio americano, e sai vencedora da Guerra dos 6 Dias, lá em junho de 1967. Ela sai vencedora da guerra, e não só vencedora da guerra, como ela ainda conquista territórios muito importantes, como a Península do Sinai, do Egito, como a faixa de Gaza, né? Como a Cisjordânia, como as colinas de Golã. Então não foi um momento só que Israel venceu. Israel vence e Israel sai com territórios conquistados. Então, assim, havia um clima de tensão muito grande, porque tinha um sentimento de revanche, não só pela derrota, mas pela perda dos territórios. Então sabia-se da tensão. Só que
usar essa tensão geopolítica para matar atletas foi o que aconteceu, e isso marcou demais também a história das Olimpíadas. Tanto é que o ano de 1973, ou exatamente no ano seguinte à Olimpíada de Munique, acontece a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Dia do Perdão, em que foi a ofensiva mais... É porque não existe o termo bem-sucedido em guerra, porque seria cruel falar isso, tá, gente? Mas foi a intervenção mais forte que os países árabes conseguiram causar em Israel. Tá? Foi o ataque de 1973, no Yom Kippur. Então, o clima de tensão que culminou, inclusive, na primeira crise do petróleo, enfim, uma série de acontecimentos a partir disso, a gente percebe que a Olimpíada de 72 em Munique já estava dando sinais dessa tensão muito forte que acontecia ali naquela região. Tá? A Olimpíada de Montreal, em 1976, Montreal fica no Canadá. Ela é um momento interessante da geopolítica das Olimpíadas, mas eu não estou aqui para falar só do momento, mas eu estou aqui para falar de quão pouco esse momento é falado. Hansen, não entendi. Então vamos lá, tem duas coisas para eu te falar. Uma, o que aconteceu em Montreal, lá no Canadá, para que tenha sido um dos seus destaques, Hansen? O que aconteceu lá no Canadá? Eu vou te contar, 1976. Mas um ponto que eu quero destacar é quão pouco isso é mencionado. Muitas das coisas que eu falei para vocês aqui, vocês provavelmente já ouviram, ou vão olhar uma imagem, né? Se você olhar lá a imagem do Tom Smith e do John Carlos lá com o punho levantado, você vai ver. Se você olhar o Jesse Owens vencendo lá em 1936 em Berlim, você já viu alguma coisa, beleza, você já ouviu falar. Mas essa é muito pouco falada. O que aconteceu em Montreal? 28 países africanos. 28 países. Tá? Isso é um dos maiores boicotes da história do esporte. Não foram para a Olimpíada. Não foram para a Olimpíada do Canadá. Tá? Por que, Hansen? Em protesto contra o apartheid da África do Sul, falando: é impressionante como é que vocês estão vivendo normalmente enquanto o apartheid continua na África do Sul. Vamos lembrar, gente, que os anos 70, isso já ficou muito forte, né? Os dois grandes momentos de massacre assim, já tinham acontecido, tanto o levante de Soweto quanto o massacre de Shaperville já tinham acontecido na África do Sul. Eu recomendo bastante o episódio sobre apartheid, acho que é um episódio muito interessante mesmo de ver. Então, tanto Soweto quanto Shaperville já tinham acontecido na África do Sul, como os anos 80 são anos em que a gente tem como característica uma enorme violência civil na África do Sul. Violência essa que estava em franca expansão nos anos 70. E aí 28 nações africanas boicotam a Olimpíada para que o mundo preste atenção no apartheid. Não funciona muito, inclusive é muito pouco falado. Então aqui fica não só a informação, mas a observação do quão pouco isso é falado. Eu acho que isso também tem a ver com a relevância política que deram para uma manifestação de 28 países boicotando o mesmo jogo. Isso é provavelmente o maior boicote esportivo da história. O maior boicote esportivo da história. E quase nada falado. Tá bom? Agora vamos falar da duplinha? 1980 em Moscou, 1984 em Los Angeles. Hansen, por que é importante? Gente, olha só. Sente o cheiro. Sente o cheiro de Guerra Fria, tá sentindo? Uma Olimpíada 1980 Moscou, né? O ursinho chorando. 1984 Los Angeles, Estados Unidos, Califórnia, né? Então assim, puro suco de Guerra Fria. Faz a Olimpíada em um lado, faz a Olimpíada em outro. Por quê? Por causa dos boicotes mútuos, né? A delegação americana não foi à Olimpíada de Moscou, não participou da Olimpíada de Moscou, tá? Porque ela era na União Soviética. Tanto é que foi a Olimpíada que os Estados Unidos perdeu, né? Mais recentemente a China vence, né? Em 2008, ela é o país com mais medalhas na Olimpíada. Na verdade, mais medalhas de ouro, né? Na Olimpíada de 2008. Então a China vence uma Olimpíada, mas antes só dava Estados Unidos. Aí essa Olimpíada quem venceu foi a União Soviética. Aí o pessoal fala, claro, os Estados Unidos não participou. Por quê? Porque ele boicotou e não queria dar essa chance de perder para os soviéticos. Então eles preferiram não participar. Em resposta, a União Soviética não participa da Olimpíada de 1984 em Los Angeles. Não só a União Soviética, né? Outros países soviéticos não participaram. Se eu não me engano, do leste europeu, só a Romênia foi. Mas a Olimpíada de Los Angeles tem um ponto interessante. A China participa. A China participa. A primeira vez que a China volta e entra ali já uma China já não mais do Mao Tse Tung, mas uma China do Deng Xiaoping. Também temos episódios sobre China, hein?
Tá lá, tá tudo pra você, tá tudo pra você. Ela vai participar da Olimpíada de Los Angeles, tá? E aí eu queria dar um salto, nós tivemos alguns outros causos, né? A Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, em 96, a Olimpíada de Atenas, em 2004, voltando para o berço, né? A Olimpíada de Londres, uma Olimpíada que homenageou o SUS de Londres, né? As pessoas fazem um grande questionamento sobre saúde pública, e o sistema público de Londres é o sistema que mais emprega pessoas no mundo. Não sei se você sabe, né? Tipo, se fosse uma empresa, seria uma empresa com mais funcionários no mundo. É o sistema de saúde de Londres. Lá é um orgulho nacional. E na Olimpíada de Londres, o SUS de lá, né? O sistema público de saúde foi homenageado na Olimpíada. Então tem alguns pontos que são interessantes, mas para eu ficar dentro do tempo, né? Para não me expulsarem, é importante isso. Eu quero trazer alguns casos, assim, emblemáticos aqui, acho que 3 para a gente fechar de forma rápida. Vou fazer até fora da ordem, só porque eu quero fechar com o Brasil, confesso, é só por isso. Só lembrar que 2020 a Olimpíada estava marcada para acontecer em Tóquio, no Japão, que assim, por uma infelicidade absurda, né, culminou com a crise da pandemia do Covid-19. Então a Olimpíada de 2020 ela foi postergada, ela só aconteceu em 2021, em Tóquio, mas ela foi uma Olimpíada quase sem público estrangeiro, só japoneses, só quem estava lá assistiu, com distanciamento, máscara, tudo aquilo que a gente viveu na pandemia. Então, assim, foi uma Olimpíada que ficou marcada por isso, foi adiada há um ano e, assim, triste, porque pandemia, né, gente? Foi muito traumático, foi muito ruim, então lembra pra gente aí essa questão. Vamos trazer outras 2 Olimpíadas para a gente fechar. 2008, em Pequim, foi uma Olimpíada muito importante porque foi como a China se mostrou para o mundo. A China ela tinha um grande planejamento de crescer muito até 2010. Ela tinha um plano de duplicar, triplicar e quadruplicar o PIB a cada 10 anos. E ela fez isso nos anos 80, duplica, nos anos 90, triplica, e nos anos 2000, né, na primeira década, quadruplica. Então 2008 é tipo o auge desse primeiro momento de crescimento chinês, planejado lá pelas mudanças do Deng Xiaoping em 1978. Então, a China está querendo se mostrar para o mundo como uma potência. Não mais um país que faz produtos copiados, não mais um país de produtos industriais de baixíssima qualidade, não mais um país que só briga com preço, tanto preço de mão de obra barata, tanto preço de produto barato, preço de terreno barato, sem fiscalização ambiental. A China cresceu muito em cima dessas bandeiras, né, que colocavam nela, e ela quer mostrar outra coisa, ela quer mostrar um chinês qualificado, um chinês tecnológico, ela quer mostrar produtos, ela quer mostrar grandiosidade. E realmente, o estádio principal, eu lembro, né, o Ninho do Pássaro, que imitava um ninho, um símbolo chinês, com um show pirotécnico, né, de fogos, que foi considerado ali, até então, o maior espetáculo de fogos que a gente viu, com tecnologia e tal. Chamando realmente muita atenção para a tecnologia chinesa, mas também teve suas tretas. Claro que teve suas tretas. Primeiro, porque a China estava reprimindo violentamente manifestações que aconteciam no Tibete. O Tibete é uma região chinesa, né? As pessoas chamam de Tibete, que é muito famosa pelos seus monges budistas e etc. Não seja só isso. Mas o Tibete estava no momento de tentativa, inclusive, de separar, né, da China. É um movimento separatista. E ele foi muito reprimido violentamente pelo Estado chinês, inclusive com imagens de policiais atacando monges, e aquilo reverberou no mundo. O Tibete tem mais ou menos ali 1% da população chinesa. Você fala, só 1%? Mas deve ter 13 milhões de pessoas. Então, assim, é relevante e aquilo chamou muita atenção. Mas não só isso. Não só isso. Teve outra treta, e é a primeira vez neste episódio que eu vou falar de questões ambientais. Né? Questões ambientais. A China, um mês antes da Olimpíada, ela parou várias obras, várias fábricas, várias coisas que poluíam o ar, com um prejuízo que a China nunca divulgou ao certo, a gente não sabe quanto, mas foi gigantesco. Ela para as máquinas para poder dar uma purificada no ar. Naquela época teve uma treta que ficou famosa porque a delegação do Canadá, no seu uniforme, tinha um feixe-éclair que ele abria e saiu uma máscara para os atletas usarem e não serem expostos ao ar chinês. Isso pegou muito mal, e aí tinha toda uma expectativa se as pessoas poderiam praticar esportes na China, porque realmente a China cresceu com uma preocupação ambiental baixíssima,
e o ar tinha uma questão muito poluída, e isso era grave, mas a China para as obras, para as fábricas, diminui o trânsito, faz rodízio de carro, até que o ar ganhasse realmente uma qualidade muito diferente. Quando visitaram a China, não viram nada daquilo que falava, mas aí vamos lembrar, né? Foi forçada essa limpeza do ar, foi bem forçadinha. Acho importante a gente destacar, tá? Não é passar pano, não. Forçaram a parada, e aquilo serviu realmente como uma grande propaganda para a China. Inclusive a China venceu as Olimpíadas como aquela que mais teve medalhas de ouro. Hansen, por que você está toda hora falando que mais teve medalhas de ouro? Porque a gente está aqui para fazer fofoca, né? É uma fofoca do bem, é uma fofoca geopolítica, mas é uma fofoca. Vocês sabiam, vou até falar na fechada, vocês sabiam, os americanos sempre vencem Olimpíadas, né? Vocês sabiam que nessa Olimpíada a China ficou em primeiro e os Estados Unidos ficou em segundo? Vários jornais americanos, não noticiaram isso. Eles faziam o próprio quadro de medalhas e colocavam os Estados Unidos em primeiro e China em segundo. Aí você, com qual argumento, Hans? Com o argumento que eles tinham mais medalhas. Só que eram mais medalhas de prata e bronze, porque as de ouro a China venceu mais. E o critério é medalha de ouro, gente. O que faz o critério é medalha de ouro. Não importa quantas você tem. Ah, Hans, eu ganhei todas as modalidades de bronze. Se um país ganhou uma de prata, ele está na sua frente. Se outro ganhou uma de ouro, está na sua frente. É a medalha de ouro que conta. Mas os Estados Unidos não. Falou, não, é número total de medalhas. E nós temos mais medalhas e nós ganhamos. Meio mimado. Desculpa o feedback. Um pouco mimado da parte de vocês, tá? Desculpa o feedback aí, mas realmente foi um pouco mimado. Fiquem aí com essa, tá? Beleza? E pra gente fechar, que é isso? Pra gente fechar, gente, já deu o like? Que é isso? Custa nada, gente. Tá ouvindo no Spotify? Na hora que você procura, dá ali 5 estrelinhas, cara. Que é isso, gente? Custa nada. Ajuda a gente pra caramba. Você quer ajudar a gente? Ajuda, pô, é maneiro. Ajuda a gente, tá? Baixa material, a gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? Importante. Rio 2016, a Olimpíada do Rio de Janeiro foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O Rio de Janeiro, ele foi reconhecidamente uma cidade, e o Brasil um país, que ganharam muitas congratulações pela execução, tá? Tem um termo em inglês que a gente chama de capability, né? E muito se falava sobre a capability do Brasil de realizar grandes eventos. E aí todo mundo traz carnaval, Réveillon, Rock in Rios, shows e etc. para justificar, né, o quanto o Brasil tem essa habilidade de fazer grandes eventos. Tínhamos passado por uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações, um país continental fazendo uma Copa sempre é difícil, e a Olimpíada do Rio meio que coroou isso. Então, para o Brasil foi uma imagem muito positiva no campo da capacidade de execução de grandes eventos, e o Rio de Janeiro, obviamente, se beneficiou muito disso, como cidade que recebeu. Só que duas tretas estavam por trás. Uma que é super relevante, a outra a gente falar, e a outra é inacreditável, e eu quero deixar ela para o final, justamente por ser inacreditável desse jeito. Super importante falar. 2016, nós estávamos vivendo uma crise do Aedes aegypti. O mesmo Aedes aegypti da febre amarela lá atrás, que ficou muito famoso pela dengue. Você sabe que ele não transmite apenas a dengue, né? Também temos chikungunya, zika, como doenças que você pode pegar através do Aedes aegypti, esse mosquitinho. E na época a gente estava numa grave crise de zika, principalmente para mulheres grávidas, isso era muito complexo. Chikungunya também, mas principalmente zika, e chegou a cogitar cancelar ou adiar a Olimpíada do Rio por conta da chikungunya, por causa da zika principalmente. O Brasil bateu o pé, falou, não precisa, está tudo sob controle. Tudo sob controle, e o Brasil foi lá e entregou uma Olimpíada muito bem executada. Agora, o que aconteceu? O que eu vou contar para vocês agora, desculpe todos os outros portais da internet que fazem conteúdos maravilhosos, queria parabenizar os colegas que fazem conteúdo de qualidade e disponibilizam no YouTube, no Spotify, porque é isso, acho que a educação ela tem que ser reverberada mesmo. Parabéns a todos os produtores de conteúdo. Mas tem coisa, gente, que praticamente só cabe aqui, porque é um tom de fofoca. Cada um na sua, né, gente? Vamos lá. Rapaz, vamos lembrar que em 2016 o mundo estava vivendo uma das maiores tragédias humanitárias que a gente pôde testemunhar, que foi o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico, ele é, na nossa geração, o grupo terrorista, e é difícil botar essa escala, mas provavelmente o grupo terrorista mais cruel, mais desumano, mais
literalmente, gente, faltam palavras para descrever as coisas que nós víamos a partir do Estado Islâmico, né? O ISIS, o Daesh, enfim. E a gente estava vendo sempre notícias muito bárbaras, inacreditáveis. E aquilo estava reverberando principalmente em atentados na Europa. E aí, o crescimento dos atentados na Europa ligaram um alerta no mundo todo. Ligaram um alerta no mundo todo, por quê? Porque, olha, o Estado Islâmico agora ele é um grupo que, além de buscar territórios, ele trabalha com seus lobos solitários. O que são os lobos solitários? São terroristas que ou individualmente ou em pequenos grupos fazem atentados locais. O que isso significa? Que toda célula terrorista não precisava invadir o lugar para fazer um atentado. Bastava que ele tivesse 1, 2 dentro do país que ele fazia o atentado. Então, exemplo, não precisaria uma delegação, né, de terroristas virem ao Rio de Janeiro fazer um atentado. Bastava aqui no Rio ter 1 ou 2, né, para fazer um atentado que já daria para fazer. Foi o que aconteceu em Barcelona, foi o que aconteceu em Munique, foi o que aconteceu em Manchester. Os vários atentados que aconteceram do Estado Islâmico na Europa, muitos deles aconteceram só com lobos solitários, pessoas que estavam dentro já do país, não entraram para isso. Então, o medo ficou mundial, porque bastava ter uma pessoa dentro que o atentado aconteceria. E a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ela realmente... Isso é verdade, as pessoas acharam que era mentira, depois foram ver, a ABIN confirmou. Ela pegou conversas de um general do Estado Islâmico afirmando que o Brasil seria o próximo alvo quando estava chegando perto da Olimpíada. E que o Brasil seria o próximo alvo, xinga o Brasil, etc. E fala que o Brasil vai ser o próximo. E o cara era um general do Estado Islâmico. O Brasil é o próximo que vai sofrer um atentado. Só que tem uma coisa... que as pessoas não estão prontas. No mundo é uma coisa, aqui é outra. Por que aqui é outra? Porque o Brasil, gente, é cheio de brasileiro. O Brasil é cheio de brasileiro. O que funciona em outros lugares não vai funcionar aqui não, querido. O que acontece? Quando esse general vai lá e xinga o Brasil, fala que vai fazer um atentado, não brinca com brasileiro e internet. Aprenda isso. Não se brinca com brasileiro e internet. Rapaz, brasileiro e internet tem uma sinergia, uma coisa, funcionam de um jeito que não dá para explicar. Parece que a internet e as redes sociais do Brasil nasceram um para o outro, sabe? Não vem ameaçar brasileiro na internet não, que, meu irmão, vai dar ruim para você. O cara general do Estado Islâmico ameaça o Brasil, o que o brasileiro faz? Me acha o perfil do cara, perfil, Twitter, redes sociais, conseguiram até o WhatsApp do cara. Olha isso. Começaram a colocar o cara em grupo, começaram a mandar mensagem para ele. Gente, vocês não estão entendendo. Fizeram um evento no Facebook. Fizeram um evento que teria um jogo de basquete entre Estados Unidos e França. Lembrando que a França, né, foi o país que mais se relacionou diretamente nos ataques ao Estado Islâmico, depois do que aconteceu, né, depois da Sexta-feira 13 parisiense, no 13 de novembro, em Paris, né, o atentado à Boate Bataclan e ao Stade de France, 123 mortos em Paris, terrível. A França vai lá e ataca o Estado Islâmico na Síria, e Estados Unidos, obviamente, por participar e apoiar muitos dos ataques contra o Estado Islâmico, eles eram vistos como os dois grandes inimigos do Estado Islâmico, Estados Unidos e França. E os dois se enfrentaram num jogo de basquete aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, gente, a poucos quilômetros de onde eu estou agora. Sem brincadeira, deve ser uns 4 quilômetros daqui de onde eu estou. É uma coisa assim, 4, 5 quilômetros de onde eu estou, nesse exato momento. Eles se enfrentaram aqui do meu lado, Estados Unidos e França, num jogo de basquete. Tu acredita que brasileiros fizeram duas coisas? Marcaram esse cara do Estado Islâmico nesse jogo Estados Unidos e França, apelidaram o jogo de jogo do atentado. Falaram, esse aqui é o jogo do atentado. Tu não é brabão? Tu não é brabo? Tu falou que é brabo. Tu xingou o Brasil. Tu não é brabo mesmo? Então tá aqui, ó. O jogo do atentado. Tem hora, tem endereço, é contigo. Vai fazer? Tá aqui, ó. Marcaram os caras. Vem aqui. Tu não é maluco de fazer isso com o Brasil. Marcaram o Estado Islâmico. Falaram aqui, ó, o jogo do atentado. Pode vir fazer. Vem aqui na minha cara e faz. Obviamente não fizeram nada. Não brinca com o Brasil. E a outra coisa foi que mandaram pro cara, falaram assim, ó, pode vir que a gente tá pronto. E aí ficavam mandando vídeos da carreta furacão para esse general do Estado Islâmico, falando, vem que a gente tá pronto. Eu fico imaginando o Estado Islâmico abrindo um vídeo da carreta furacão. Enfim,
Essas foram as tretas que envolveram várias Olimpíadas. Obviamente não falamos de todas, mas acho que falamos de muitas. Espero que vocês tenham gostado do episódio, foi feito com muito carinho. De novo, boa sorte para toda a delegação brasileira, que tragam aí nossas medalhas e nos representem muito bem, tá bom? Lembrando que você sempre pode baixar os materiais de todas as aulas. O Fofoca Geopolítica está aqui no canal do Descomplica. O Fofoca Geopolítica está no Spotify. Então, assim, curte, compartilha, manda para os meus amigos mais próximos, tá bom? Segue a gente no Spotify também, segue a gente aqui no YouTube. Deixa lá seus 5 estrelas. Hans tá pedindo um monte. Tô, mas assim, poxa, né? A gente bateu tanto papo legal aqui. Fica esse pedido aí no final. E lembrando, se você quiser estudar no Descomplica, temos uma turma recém-começada. Começou semana passada. Tá na hora. Você que vai fazer Enem esse ano, aproveita. Todo mundo que vem do Fofoca tem desconto. Se você for lá no Descomplica e usar o cupom FOFOQUEIROS, você tem 10% de desconto. Então não dá mole. É só falar que vem do Fofoca que você tem desconto lá no Descomplica. Qualquer curso, use o cupom FOFOQUEIROS que vocês vão ter 10% de desconto, tá bom? Vejo vocês semana que vem. Esse foi o Fofoca Geopolítica número 53. Beijo, até a próxima.